pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal pra vocês. E hoje o conteúdo é: minha professora Raquel Mesquita morava aqui no Brasil, só que ela teve que ir lá para os Estados Unidos. E eu fiz umas 3 perguntinhas pra ela e ela vai me responder. A primeira, Raquel, como surgiu a ideia de dar aula para criança de dança de salão? Como surgiu isso? Como aconteceu isso tudo? Oi, Isabela, que prazer poder responder suas perguntas e ver que você, além de dançar, né, de ser uma excelente dançarina para a idade que você tem outras perspectivas também com a dança. Fico feliz e orgulhosa de conhecer e de ter sido sua professora. Né? Porque estou um tempo nos Estados Unidos, mas certamente voltando vamos nos encontrar. Quem sabe você agora como minha professora. Vamos responder a sua primeira pergunta. Você sabe que quando eu comecei a dançar com 42 para 43 anos. E sempre me interessei em dar aulas, não pela dança, porque eu sempre fui professora de universidade, professora de educação física, muito relacionada à educação física na escola. Quando eu comecei a dançar na Casa de Dança Carlinhos de Jesus, me chamava a atenção que as mães, as avós, os tios, seja quem for que fosse fazer aula, elas levavam às vezes algumas crianças e as crianças ficavam sentadas vendo, né, as aulas. E um dia me chamou muita atenção uma criança que ficava batendo com o pezinho no chão. E eu, aluna, perguntei para ela: você quer dançar? E ela falou: quero. E aquilo me pegou de surpresa. E naquele dia eu dei a mão para ela, brincamos um pouquinho fora da aula e conversei com o Carlinhos sobre a possibilidade de dar aula de dança para criança. Não na academia dele, não pensava nada disso, eu pensava simplesmente em dar aula, não estava definindo nada. E então eu passei um tempo pensando que eu não podia dar aula para criança como os adultos aprendiam. Isso é uma outra pergunta sua, vamos deixar para depois. E então eu comecei a dar aula numa academia, lá no Catete. Foi muito interessante, eu dava aula com o professor Jimmy Oliveira e por questões de interesse dele, ele resolveu deixar a academia com quem ele tinha um sócio e abrir o próprio negócio. O que foi muito bom para os dois, mas no início foi difícil, porque, querendo ou não, haviam laços comerciais, laços afetivos, né? Bom, e aí eu falei com o Fernando, porque eu trabalhava com o Jimmy, comecei aluna do Jimmy e depois dando aula com ele. Falei com o Fernando, ele falou: fique à vontade. Mas ele só não sabia que eu ia dar aula para criança, sem as crianças pagarem, né? Mas ele foi muito receptivo e assim eu comecei a dar aula para as crianças. Pensando, é preciso dar aula para criança pensando em crianças, ok? E aí que você e tantas outras crianças chegaram enriquecendo a minha vida. Beijo. E a segunda pergunta é: Raquel, como você conseguia dar aula para tantas crianças de dança de salão? Porque no projeto, né, onde eu faço aula, enchia muito. Era mais de 60 crianças, eram 70 crianças. Então, como você fazia para prestar atenção em todas, para ver qual o defeito que cada uma tinha e fazer os passos, como era? Então, Isabela, vamos à sua segunda pergunta. Quando eu comecei a dar aula para as crianças, depois de um processo decisivo, se daria aula ou não, eu descobri que era muito desafiador essa questão de dar aula para crianças de pouca idade. Eu comecei dando aula para crianças até de 4 anos. E o que não tem sentido a dança de salão para elas? Elas estão conhecendo o próprio corpo, imagina ter que se adaptar ao estilo de dança, ao ritmo, ao corpo do outro. Essa é uma outra pergunta, mais uma vez vou deixando para lá. Bem, então eu me senti desafiada e passei a ser uma desafiadora também.
desafiava as crianças para saber até onde elas conseguiriam ir. Outra questão, eu me sentia extremamente feliz, porque o dia que eu tinha que dar aula para ela, era o dia que eu tinha que ter coragens, múltiplas coragens. E essas coragens, elas tomaram outras dimensões. Saíram simplesmente do dar aula para a coragem de apresentar essas crianças para o universo da dança de salão, que era até então muito fechado para a dança de adultos. E toda vez que criança ia se apresentar de alguma forma, eles esperavam um show das crianças como esperariam um show dos adultos. Um grande erro, um crime pedagógico. Criança tem que ser criança e dançar como criança. Mas aos poucos nós fomos conquistando isso e fomos redimensionando a dança de salão nesse sentido. Desculpa estar um pouco travada, mas não é travada na fala, é na emoção. Outro aspecto também muito importante foi que eu me sentia, essas coragens, como eu disse, que era preciso ter, essa coragem me levava à tomada de decisões. Então eu tinha que planejar, executar e avaliar tudo aquilo que estava acontecendo. Então me revigorou como professora, me revigorou profissionalmente. E nesse sentido também me deu uma visibilidade maior dentro da dança. As pessoas me achavam muito cabeça, aqui é muito cabeça. Então, quando as crianças começaram a dançar e eu levá-las para dançar, eles começaram a me ver de outra forma. Então, era uma Raquel diferente e isso foi visto através de todas vocês. Eu acho que outro aspecto também é a verdade, saber lidar com a verdade delas. Quantas vezes elas falavam, isso eu não quero fazer, isso é chato. Não, minha mãe falou para não fazer. Então, essa verdade que os adultos deveriam apresentar com os adultos, com as crianças, me perdoe. Falar sem melindres, a gente saber ouvir. Eu no início tive dificuldades, porque eu fui muito tempo, muito dona do pedaço, muito Maria da Paz. Mas, só que eu não sabia fazer bolos. Mas é isso. Com elas, eu comecei a admitir mais os meus erros. E é muito bom. E foi muito bom e é muito bom. Bom, espero ter respondido sua pergunta. E vamos para a terceira, que é a mais complicada. Beijos. E a terceira é fácil dar aula para criança? É o mesmo, o que você ensina para os adultos, é a mesma coisa que você ensina para as crianças? A mesma paciência que você tem com os adultos é a mesma paciência que você tem com as crianças? Dona Isabela, canal no YouTube, bombando, parabéns. Isabela, eu disse que essa questão é a mais complicada de todas, porque as crianças e os adolescentes, o universo que eu mais trabalhei dentro da dança de salão, eles trazem características diferenciadas, a gente sabe disso, não é novidade. De criança para criança, o universo de cada um, o histórico, o currículo de vida de cada um é diferente. Então, pensar que eu posso dar aula para criança, colocando todo mundo só de frente por espelho e repetindo a forma como os adultos aprendem, que as crianças também vão aprender. É possível, claro, aprender e isso se dá pela repetição do movimento. Eu optei, então, trabalhar com o universo infantil, como eu já disse, trabalhando alguns princípios que sustentam o meu trabalho. Um é a ludicidade, né? O brincar, o prazer de brincar, brincar com os movimentos. O outro, não estou colocando em ordem de importâncias, tá? O outro é a interatividade, essa capacidade de dividir os conhecimentos, as experiências, de construir novos movimentos, de conhecer a história do outro, a história do universo em torno da dança de salão. Isso é muito importante. O outro é a autonomia, é aquilo que ele decide também como vai fazer. Você mostrar várias formas ou eles descobrirem várias formas e aí eles vão construindo a sua identidade corporal.
E uma coisa que eu tenho o maior orgulho como professora é que nenhum aluno meu dança igual a um outro professor ou alguém que ele admira ou igual a mim, coitado, se dançarem igual a mim, estão perdidos. Então, eu dou a cada um autonomia, o poder de decidir. Mas para ter o poder de decidir, tem que ter situações, problemas, para que eles possam resolver. Então, esses 4 princípios sempre gerenciaram as minhas aulas e tornaram as minhas aulas dentro da dança de salão. Não posso dizer para crianças e adolescentes, porque as crianças sempre aprenderam a fazer dança. Eu lembro que eu talvez tivesse uns 30 e poucos anos ainda, e eu vi a neta da Anturieta dançando na Estudantina em cima de uma mesa. Então, era possível ela dançar, né? Então, essas crianças... Ai, aqui chegou minha neta agora, não sei o barulho que ela vai fazer, fala, hi. Não quer falar raio, não tem problema. Então, esses 4 princípios foram me dando, dentro do universo da dança de salão, um conceito diferenciado, porque eu trabalhava diferente, coreografias diferentes. Raramente eu apresentava uma coreografia feita por mim. Então, todo o poder de decisão partia desse gerenciamento nas aulas. Então, é preciso, já falei no outro vídeo, dar aula para criança pensando em criança. Ok? Um grande beijo, porque agora começou a Isabela, sua xará, alô, a perturbar, no sentido de que eu que estou perturbando o movimento dela. Bye, bye.